Caro José Manuel Pureza, cara Maria, cara Marisa, camaradas, amigos, uma saudação especial a todos os candidatos, aos demais candidatos do Bloco, a todas e a todos. Tem sido exaltante acompanhar as vozes do Bloco nesta campanha autárquica e a forma criativa como o José e a Maria, que ainda agora vimos nestes maravilhosos vídeos que todos recebemos, têm comunicado ideias e propostas. Mas tem sido inquietante, diria, observar como aqui e acolá, em Coimbra e no país, as candidaturas do Bloco têm sido tratadas como se a voz que temos e tudo o que o Bloco tem dado ao longo dos anos à democracia portuguesa e continuará a dar, resultasse apenas num suposto capital de rejeição. Reparem que eles colocam capital até nas próprias metáforas. Meus amigos, vivemos num tempo, julgo eu, em que a esquerda precisa mesmo de ser esquerda. Com coragem, mobilização social, firmeza de princípios e soluções concretas, sem cedências nem taticismos. O genocídio em Gaza e as grotescas posições que o Governo de Portugal tem assumido perante o problema e, em concreto, relativamente à missão da flotilha humanitária e que, corajosamente, a Mariana Mortágua participou, vai daqui um abraço. O genocídio em Gaza, dizia eu, e a degradação ostensiva do sistema internacional e a violação persistente do direito humanitário e dos direitos humanos em geral, veja-se a grotesca celebração dos 80 anos das Nações Unidas, inimaginável há uns anos atrás, creio que são problemas e causas que fortalecem a posição do Bloco, as suas vozes e o desassombro dos seus militantes e simpatizantes, entre os quais me incluo. Estas eleições autárquicas, já aqui o dissemos e creio que não é necessário profetizar, não são dramáticas, nada é dramático a não ser a vida e, sobretudo, a morte, mas são tremendamente importantes e podem ter um significado político decisivo para os tempos que aí vêm. Creio, aliás, que no contexto político que vivemos em Portugal e no mundo, estas eleições autárquicas são das mais importantes desde que os portugueses, em dezembro de 1976, como sabem, elegeram democraticamente pela primeira vez os seus representantes locais. No entanto, sabemos quais são as cores do vento que sopra, como diria Manuel Alegre. E o vento é hostil às esquerdas, que o são verdadeiramente, como ingrato é também o espaço público e comunicacional em que nos movemos, nomeadamente em Coimbra, devo dizer isto, onde essa degradação não é de hoje e supõe formas de controlo, diria assim, oligárquico, que diminuem a cidadania democrática com muita nitidez. Sem surpresa alguma, o atual governo, que governa como se dispusesse da mais robusta das maiorias e de uma infinita legitimidade, tem-se revelado em toda a linha um protagonista de uma ansiada contra-revolução que diversos governos de direita já tentavam concretizar, aliás, logo depois do 25 de Abril, como sabemos. Essa história tem sido revolvida criticamente e ainda bem que o tem sido. Envolvidos 50 anos do 25 de Abril, depois de Cavaco, Durão Barroso e Passos Coelho e outros figurões, a venturização do atual governo e o cinismo quase desumano de Montenegro juntam-se ao discurso repugnante do Ministro da Defesa, que acabou de criar mais um embaraço ao seu próprio governo. Movidos por uma surda aliança, cada vez mais explícita, aliás, entre os partidos do Governo e o Chega e apoiados no trabalho zeloso de uma série de ministros de indizível qualidade, o trabalho, a administração interna, a saúde e a defesa que já referi, os grandes eixos da contra-revolução, da tal contra-revolução, que pretende destruir a herança de Abril, estão em curso e hão de culminar mais adiante numa tentativa de revisão da Constituição. Aí está, por exemplo, a ofensiva revisionista do Código de Trabalho, a mais profunda desde sempre, desde 1974. É a velha tentativa, já ensaiada por Durão Barroso e Passos Coelho, de desvincular a democracia dos direitos sociais e de uma cidadania plena que inclua a possibilidade do protesto, da reivindicação
e a ação coletiva, e aí está, para não ir mais longe, a desejada revisão da lei dos estrangeiros, feita à medida da demagogia da extrema-direita e do seu mercado do medo, que é disso que se trata. Todos reparámos, aliás, a semana passada, salvo erro, ou na anterior, todos reparámos com certeza que para fazer avançar o processo e lançar uma cortina de fumo, o Governo não hesitou em promover uma encenação de insanáveis ou inultrapassáveis divergências entre o PSD e o Chega a propósito da revisão da lei dos estrangeiros. Uma cortina de fumo mais uma vez. E podíamos multiplicar os exemplos na saúde, na educação, na cultura. Não sei se Portugal tem Ministra da Cultura. Na campanha que corre noutros municípios do país, nomeadamente no Porto, onde isso tem sido muito claro, e também em Lisboa, embora dissimulado nos últimos dias, temos visto sem surpresa quão demagógico e colado à extrema-direita tem sido o discurso de candidatos que atuam no palco nacional e nas televisões todos os dias, a exemplo de Pedro Duarte e de outros, um discurso perfeitamente colado, convergente, ou do Chega, infelizmente. E na nossa Coimbra, na nossa bela cidade, no município, como seguem as coisas? Julgo que devemos partir do essencial. O que é que querem as pessoas, afinal, numa campanha autárquica? O que é que lhes vai na alma? Tenham elas maior ou menor apego à vida política, ou, como se dizia antes, consciência política. Sobretudo no contexto atual, de um tremendo agravamento das desigualdades e de perda de rendimentos reais e de grande ressentimento social, eu penso que as pessoas querem viver dignamente, querem sentir que os eleitos e as políticas públicas locais, os serviços e os equipamentos municipais lhes oferecem uma vida melhor e lhes dão um horizonte de futuro. Dignidade humana e justiça social são os valores centrais da política de âmbito local e nacional. Não é o botão, não é o progresso, não é o empreendedorismo, não são os unicórnios, é mesmo a dignidade humana e a justiça social. Isto parece muito prosaico, talvez demasiado prosaico, mas é muito difícil de garantir numa Câmara e num território que nas últimas décadas acumularam tantos problemas e tantas entropias. Portanto, não há soluções mágicas e é de saudar o grande esforço, muito honesto, aliás, diria que os candidatos do Bloco têm tido para apresentar propostas em concreto, como as pessoas esperam ouvir. A memória que temos ou devemos ter do rotativismo ao centro que perdura em Coimbra há mais de 40 anos, só de Manuel Machado e Carlos Encarnação foram 28 anos, é bom lembrar, não é uma memória risonha e basta comparar o caminho de desenvolvimento que diversas cidades de média dimensão, muitas da região centro, fizeram dos anos 80 à atualidade e o que se fez e, sobretudo, o que se não fez e continua a não se fazer em Coimbra. Foi a capital do conhecimento, da saúde, da inovação, foi a capital do guisado não sei de quê, já não sei, mas de tudo isso pouco ficou, senão os fumos da retórica e de algum provincianismo. E, sobretudo, porque é isso que importa, ficou um agravamento galopante das desigualdades na cidade e nas freguesias, a falta de qualidade do planeamento urbano, o nó-górdio do problema da habitação, que é de facto o lugar onde confluem todas as desigualdades, o problema dos transportes públicos, dos espaços verdes e acessibilidades. Todos eles problemas que a campanha do Bloco e o José Manuel Pureza, em particular, têm abordado. Do candidato da atual coligação de direita, a quem os eleitores decidiram confiar a Câmara há 4 anos, temos ouvido um discurso de ficção e o autoelogio de uma dinâmica reformista que, na verdade, não existe, eu pelo menos não a vejo. Se todos saudamos os indicadores demográficos que evidenciam uma ligeira reversão da tendência de perda de população, é preciso dizer quantos imigrantes estão incluídos nesse número e que políticas de integração o município lhes oferece. Tenho dificuldade em perceber também a cooptação política da obra e da modernidade, que é inegável, do Metrobus, apesar de todos os problemas, feita a todo custo e sem pudor em promover uma inauguração fake, que na verdade foi perturbadora até para o próprio Executivo Municipal. Enquanto isso, na habitação e nas redes de transporte municipais continua o vazio de ideias, o imenso vazio, e de política cultural simplesmente não se fala porque, alegadamente, tudo vai bem. É este o discurso que costumamos ouvir.
Da área do PS e da respectiva coligação, vemos uma esquerda titubeante em muitos momentos de discurso e em variadíssimas propostas. Como denominador comum do discurso da candidata Ana Abrunhosa, por quem tenho estima pessoal, aliás, discurso muito redundante e pouco distinto do de José Manuel Silva nesse e noutros temas, ressalta a insistência na atração de talento, seja lá o que isso for, a inovação, o empreendedorismo e os unicórnios. Eu nunca vi nenhum, sinceramente. Ninguém de bom senso crê que os municípios não devam promover a criação de empregos, o José Manuel Pureza já o disse com clareza há dias num debate, facilitar a atração de investimento, conceber políticas públicas e instrumentos de apoio às empresas. Isto não é discutível, evidentemente. Mas esse não é o alfa e o ômega da política do município, menos ainda do município onde faltam tantos equipamentos, serviços, planeamento, proximidade, práticas e projetos de comunidade. Enquanto se difundiu esta ideologia do talento e da inovação, que hoje começa a ser demasiado cansativa, e enquanto ela se alojou ao longo dos últimos anos, quase como discurso único ou obsessão nas organizações públicas e privadas aqui e acolá, medraram muitas desigualdades e acentuaram-se os problemas que hoje têm, sobretudo, repito, uma dimensão social e humana que é instante e que é urgente. Caros amigos, eu penso que é fundamental eleger o José Manuel Pureza para a Câmara Municipal de Coimbra. É preciso mudar e mudar mesmo é preciso, como diria a pessoa. O José Manuel Pureza é um excelente candidato, faria a diferença no Executivo Municipal, como vereador, evidentemente, da oposição, e lutarmos pela eleição do José Manuel Pureza, eu penso que não é uma utopia construtiva, é agora o momento para o fazermos, e persuadirmos mais pessoas de que a presença do candidato do Bloco na Câmara é importante e trará um grande contributo à comunidade, quer pelo seu humanismo, quer pela sua sensibilidade social, quer pelas propostas que ele tem trabalhado. Quem acusava o Bloco de alguma natureza vaga do enunciado discurso não tem esse argumento nesta campanha, porque, na verdade, tem havido um diálogo participativo com as pessoas e com a comunidade, com a cidade. O Zé e a Maria, que saúde também, tal como os demais candidatos do Bloco, têm trazido esta campanha um debate aberto e participativo, um debate fresco e moderno na sua linguagem. E têm apresentado ideias e soluções, como disse, partilhando experiências bem-sucedidas noutros lugares e outros teimam em dizer que aqui não funcionam, não hão de funcionar. Eu penso que nos diversos debates que já tiveram lugar em Coimbra e dos magníficos vídeos que nós recebemos, todos recebemos e que circulam nas redes, destacam-se 4 propostas muitíssimo importantes de política pública municipal, 4 projetos que interceptam as grandes áreas de atuação de uma Câmara Municipal empenhada em oferecer dignidade ao cotidiano das pessoas e 4 propostas que refletem também o perfil do José Manuel Pureza como uma personalidade profundamente humanista e bem preparada e com uma experiência política invulgar. Lembro essas 4 propostas, ele falará delas com certeza e bem melhor, mas gostaria de as recordar e de sublinhar o seu significado. Transportes públicos gratuitos não é apenas uma proposta porque não, é uma proposta que existe, que foi concretizada com êxito em várias cidades, é uma opção política que a curto prazo teria um elevado impacto na fisionomia da cidade e dos territórios e muitas vantagens de dignidade social para a vida concreta das pessoas. A criação de um serviço municipal de cuidados é a questão da solidariedade humana, da articulação entre o município, as associações, o terceiro setor e as pessoas, a atenção e a sensibilidade à população idosa que compõe uma boa parte da demografia de Coimbra e o viver em comunidade. É esta a aspiração principal, que parece difusa, mas não é, e hoje as cidades, as comunidades têm. Em terceiro lugar, a realização justa e oportuna, necessária, de um referendo
sobre a ponte rodoviária de Choupal, um projeto inaceitável, porque desventraria a mata do Choupal, que é a nossa pequena Amazónia, e estes tesouros não se destroem, muito menos com projetos que têm seguramente alternativas. Por último, a obrigatoriedade de que 25% de novas construções destinadas à habitação sejam afetas a um modelo de rendas acessíveis. É difícil de implementar, mas é possível no plano legal e administrativo, e esta proposta do José Manuel Pureza enquadra-se num conjunto de boas propostas que têm sido apresentadas para o problema da habitação pela candidatura do Bloco. Entre outras, destaco a mais urgente e óbvia, que não pode ser esquecida, e que é a discussão mais imediata e mais óbvia, como disse, um levantamento dos edifícios devolutos e aplicar uma taxa agravada de IMI sobre esses imóveis, que de alguma forma reequilibre a oferta com a procura, é uma medida óbvia e necessária de curto prazo, que não coloca tudo do lado da procura, como nos fazem crer. Temos boas propostas, é necessário também na campanha, diria eu, falar-se mais de cultura e de política pública de cultura, de ambiente, e a Maria tem feito boa parte dessas despesas e muito bem, com belas ideias, de mobilidade, espaços verdes, acessibilidade. Mudar e mudar mesmo. Um abraço e força. Vamos eleger o José Manuel Pureza.